pessoal, tudo bem com vocês? E aí, o que a gente faz quando a pessoa que você gosta, o seu namorado ou namorada, ou a sua esposa, o seu marido, não é da mesma religião que a sua? E agora? Algumas pessoas pediram pra eu fazer esse vídeo. É um assunto bem polêmico, bem delicado, bem assim, tipo, cada caso é um caso, sabe? Mas eu vou expor a minha opinião, às vezes ajuda alguém de alguma forma, né? Então vamos lá. Algumas coisas eu vou falar por experiência própria, sabe? Quando meus pais se casaram, os dois não tinham uma religião, assim, sabe? Era católico não praticante, porque eu fui batizada na igreja católica quando eu era criança, bebezinho, mas nunca seguimos nada. Só depois de anos e anos, acho que eu tinha 9 anos de idade, a minha mãe se converteu. Ela virou evangélica e o meu pai continuou católico não praticante. E, gente, sim, por um bom tempo, pra não falar uns bons anos, foi muito difícil lá em casa, sabe? Porque eram pensamentos totalmente diferentes, eram assim... Era muito difícil, porque muitas vezes o meu pai não entendia o porquê que a gente gostava tanto de ir na igreja, ou queria ir tanto na igreja. Eu cheguei num ponto em que eu queria tanto ir pra igreja que eu tive uma fase que eu relaxei nos meus estudos, porque pra mim, tipo, uau, eu queria estar ali na igreja o tempo todo. E meu pai não entendia e muitas vezes isso era motivo de briga. E só depois de alguns anos que o meu pai veio a se converter também. E não, eu tô contando assim, parece que foi uma coisa super fácil, super rápida, tipo, beleza, mas não foi. O testemunho do meu pai é muito lindo, é muito forte, envolve tudo isso. E, gente, foi uma luta. Deus, assim, mudou meu pai da água pro vinho, sabe? Era muito difícil, assim, era complicado. Eu não tinha muito um relacionamento com meu pai. Meu pai sempre foi aquela pessoa muito séria, muito trabalho, sabe? Então, assim, eu não tinha tanto relacionamento, assim, de pai e filho, de chegar assim, pai, sabe? Eu até me emociono de lembrar. E eu lembro que depois que meu pai se converteu, mudou, assim, gente, foi uma mudança incrível. Hoje eu tenho meu pai praticamente como meu melhor amigo, sabe? A pessoa, assim, que eu posso... Nossa, gente, tá bom, chega, né? Pai, depois você me paga os 50, tá? Que você pagou pra... Você falou que ia me dar se eu gravasse isso, né? Mas, assim, resumindo, não foi fácil por essa diferença de crença, sabe? Então eu acho tão importante você escolher alguém pra estar do seu lado, que acredita nas mesmas coisas que você, que tem a mesma fé, que, sabe? E, gente, não é só o fato, ele é espírita, ele é católico, ela é crente e não se misturam. Não só isso, a gente vê muitos problemas, inclusive, de evangélicos, que casam com evangélicos, mas tem denominações diferentes. Por exemplo, ele é da Igreja do Evangelho Quadrangular e ela já é da Presbiteriana do Brasil. Então, assim, é uma diferença teológica, mesmo sendo evangélicos, mas é muito grande. E tem que ser conversado, os dois têm que ter a cabeça aberta para conversar sobre isso, porque senão, gente, vira um caos o relacionamento, sabe? Às vezes os dois são evangélicos e é um caos, porque um acredita em dons de língua, em profecia, e o outro acha isso ridículo. Então, tipo assim, um fere o outro na própria crença, às vezes dentro da própria religião. Se você namora, só tá de olho naquele carinha bonitinho, naquela menina legalzinha, sabe? Dá tempo, gente. Dá tempo de você rever seus conceitos. Ai, Mariana, mas ele ainda pode se converter. Gente, Deus não te chamou pra ter um namoro missionário, tá? E outra, se ele tiver que vir pra Jesus, ele tem que ir porque ele quer, não porque ele vai namorar você e você só vai querer ele se ele for crente, digamos. Sabe? Porque isso não é de verdade. Pode até ser que um dia que você seja um instrumento de Deus para que ele vá pra igreja, só que, ai, gente, é muito complicado, sabe? Se você já é casado, aí o assunto é outro. Não vai largar seu marido, sua esposa, porque você decidiu ser crente ou de outro. Eu falo crente, gente, porque eu sou evangélica, é mais fácil falar assim, tá?
Não vai largar o seu cônjuge por conta disso não, tá, meu bem? Ai, não, eu vou catar a irmãzinha lá da igreja porque ela é crente igual eu. Não vem falar um negócio desse pra mim não, tá? Casamento é coisa séria, você escolheu a pessoa e você tem que lutar por ela, entendeu? Mas é lutar com sabedoria. E isso é uma coisa que eu tenho muito orgulho da minha mãe, porque a minha mãe lutou pelo meu pai com muita sabedoria. A minha mãe é uma mulher, assim, muito sábia. Mãe, depois você também me paga os 50, tá? Gente, quantas vezes a minha mãe chegava em casa, começava a fazer o almoço e meu pai saía e ia pra festa de uns amigos ou ia beber com os amigos e tal. E ela ficava tão triste, tão triste. A minha mãe fazia, eu tenho isso na memória até hoje. A minha mãe fazia o prato do meu pai, mesmo o meu pai não falando que não ia almoçar em casa. A minha mãe preparava o prato dele, colocava na sala, que ele sempre gostou de comer assistindo jornal, fazia o copo de suco, colocava lá e orava. Sabe? Eu falava, mas mãe, por que você vai pôr comida? Ela falava que pela fé ela acreditava que ele estava ali, sabe? E isso é agir com sabedoria. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 14, versículo 1, que a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. E é isso que pra mim você tem que fazer, entendeu? Se você tem o seu marido ou sua esposa, eles não têm a mesma religião que você, e você ora muito por ele, quer que ele tenha a mesma visão que você, quer que ele seja evangélico, né, e tal. Lembrando que eu tô falando evangélico porque eu sou evangélica, gente. Eu não acho que você tem que chegar nele e falar, você tem que ir pra igreja, você vai pro inferno, você tem que ir pra igreja, você tem que acreditar em Jesus, você tem que aceitar Jesus, você tem que ser batizado, você vai queimar no fogo do inferno, por isso que eu odeio essa vida, por isso que eu não queria ter casado com você. Não é assim. Você tá fazendo seu marido, sua esposa ter mais raiva de você. Gente, eu como crente, eu tenho birra de crente que chega em mim enchendo meu saco, falando coisas de Deus. Não é assim. A gente tem que falar de Deus com amor. Sabe quando a gente tem que falar de Deus? Porque Deus é amor. Mas de uma forma em que desperte a sede de outra pessoa. Imagina se aqui no meu canal eu gravasse vídeo dizendo que vocês têm que aceitar Jesus, vocês têm que ir na minha igreja. Ninguém ia gostar, vocês iam dar tudo dislike aqui, ia sumir, ia me odiar. E é assim também na nossa vida conjugal. Se o seu marido, sua esposa não é crente, entrega nas mãos de Deus. Gente, quer exemplo maior do que a sua vida? Você não precisa morrer falando do que Jesus faz. Mostra pela sua vida o que Jesus fez. A minha mãe sempre gostava de ir na igreja nos dias de terça, nos dias de quinta e nos domingos. A minha mãe ia sempre nos cultos. E ela sempre, nos dias de culto, ela agradava o meu pai. Ela fazia a comidinha dele. Domingo era o dia do bacalhau fedido, que meu pai gosta, sabe? E fazia tudo pra agradar, limpava a casa, arrumava tudo, deixava tudo bonitinho. Tudo que ele queria ela fazia, tal. E chegava de noite, ela falava, nego, eu queria ir pra igreja, tudo bem se eu for? O pai, beleza, pode ir, tal, vai. E é muito diferente do que a mulher. Cutuca o marido o dia inteiro, briga com ele, grita com ele, faz tudo de errado, não faz nada pra agradar e chega de noite e quer sair pra ir pra igreja. Tipo, não dá pra entender. Ele vai falar, o que você vai fazer na igreja? A sua vida, tipo, ele não vê a mudança na vida dela, entendeu? Ela tá indo pra igreja pra quê? Pra ver quem? Porque, gente, não tem a mesma cabeça, sabe? Eles pensam diferente. Então, entra em confronto. Outra coisa que eu acredito é a questão que isso reflete não só no casamento, mas na criação dos filhos. Por exemplo, você é adventista, você não come carne de porco. Seu marido, católico, ele come normal carne de porco, tranquilo. E aí, vocês vão criar seu filho comendo ou não comendo carne de porco? Ah, você guarda o sábado. Seu marido não guarda o sábado. Então, e aí, seu filho vai guardar o sábado ou não vai guardar o sábado? Sabe? São vários conflitos que você pode evitar. Principalmente se você namora ou se você só tá gostando daquele carinha ou daquela moça. Ainda dá tempo, sabe? Se você é noivo, senta, conversa, como que vai ser. Porque, gente, depois que casa as coisas mudam muito.
Se você já é casado, gente, é ser flexível, é agir com sabedoria. Se você não sabe o que fazer, peça um direcionamento do Senhor, para que Deus te conduza, para que Deus mostre a diferença na sua vida, para que o seu marido ou a sua esposa queiram essa diferença para a vida deles também. Adianta alguma coisa você ter se convertido para uma determinada religião e você continua sendo aquela mesma pessoa irritante? Adianta nada, não é? Hoje, graças a Deus, toda a minha família, nós temos a mesma religião. Igrejas diferentes, né? Meus pais são batista, da Batista Nacional. Eu fui da Batista Nacional também, mas aqui na minha cidade eu escolhi ir para Presbiteriana Renovada. E o Douglas também, ele tá na Presbiteriana Renovada, apesar dele ter saído da Assembleia de Deus, já é uma boa diferença. E graças a Deus a gente tem o mesmo raciocínio. E muitas vezes, gente, mesmo eu e o Douglas na mesma igreja, às vezes eu acredito em algumas coisas e ele não pensa da mesma forma que eu. Só que ele me respeita e eu respeito ele, porque isso não vai interferir na nossa salvação, isso não vai interferir em nada, assim. Eu acredito nisso, você acredita em outra coisa, então, beleza, a gente se respeita e bora, entendeu? E temos que ser assim, respeito, sabedoria, tá bom? E muita oração, muito joelho no chão, gente. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha aqui embaixo, tá bom? Se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito. Me acompanha nas redes sociais e deixa aqui nos comentários a situação que você já passou. Se você é casado com uma pessoa que tem uma religião diferente da sua, como que vocês agem ou como que vocês lidam com isso? Se você tem algum conselho também para dar, e se um dia vocês quiserem que eu conte um pouco mais detalhado sobre como foi a conversão do meu pai, ou como que foi essa história da minha família, só me avisar que eu gravo um vídeo separado só contando sobre isso, gente, porque a história é a história. Tá bom? Um super beijo e até a próxima, se Deus quiser. Tchau! Porque, gente, quando a gente casa é convivência ali, ó, direto. Ninguém consegue ser fake o tempo inteiro. Ninguém consegue fingir ser feliz.